Pessoal, vamos falar sobre bons hábitos de sono? Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio de hoje, onde eu vou falar para você quais hábitos são esses para ajudar o seu bebê a descansar, mãe. Nós vamos falar aqui, além de bons hábitos de sono, nós vamos falar de rotina. Nós vamos falar o que é essa rotina, o que fazer dentro dessa rotina. Pessoal, para quem está chegando agora, eu sou Ana Flávia Reis, especialista em sono infantil, só que nem sempre foi assim. Eu já enfrentei muitos desafios com o sono do meu filho Arthur. Ele acordava mais de 8 vezes na noite. Mães, eu sou uma mãe, assim como vocês. E eu já passei por bons sufocos com as noites aqui, tentando fazer o meu bebê dormir. Gente, eu só queria que o Arthur dormisse. E sabe por que eu queria isso? Porque eu vim tão preparada para a maternidade. Confesso para vocês que eu fui aquela mãe que se preparou, fez pilates, procurou estudar sobre o parto, sobre as vias de parto. Fiz um parto humanizado, né? Tive um parto natural, me preparei para isso, me preparei para tanta coisa na maternidade. Fiz aquelas aulas de primeiros socorros com o bebê, fiz aula com enfermeira para saber dos primeiros cuidados que eu precisava ter com meu filho, mas eu não me preparei para o sono. Afinal, eu pensava que dormir era algo natural, fisiológico, fechar o olho e dormir. Gente, mas será que é? Será que não é? A verdade, mãe, é que dormir, apesar de fisiológico, é algo que precisa ser ensinado para o seu bebê. Ele não nasce sabendo. Sabe por quê? Aí dentro da sua barriga, você nina o seu bebê a maior parte do tempo. Então, quando ele nasce, ele não sabe dormir de outra forma. Somado a eu não ter estudado nada sobre o sono, eu não sabia, gente, nada. Eu achava que o que eu fazia eram bons hábitos de sono. Vou contar para vocês um pouquinho de como era a minha dinâmica e por que, na verdade, de bons hábitos, a rotina do Arthur não tinha nada. O bem da verdade é que esses hábitos eram bem ruins. A primeira coisa é que eu tentava uma rotina diferente todo dia. Quando o negócio não estava dando certo, eu falava, vamos mudar. E eu não dava nem tempo para o Arthur acostumar com essa nova rotina. Eu não dava tempo nem para ele se adaptar. Afinal, o nosso organismo, ele precisa o quê? Passar por uma adaptação. E isso leva um pouco de tempo. Então, eu já não estava no caminho certo. E antes de chegar nesse caminho, eu trocava. Claro que isso não ia funcionar. Eu, por exemplo, na hora que eu pensava que eu estava ajustando a rotina do Arthur, eu corria, colocava ele dentro do carro e ia passear na casa da minha mãe. Chegava lá, o ambiente era diferente. Eu passeava para cima e para baixo, levava ele para dormir no trabalho da minha mãe, queria que ele dormisse com a televisão ligada, com as pessoas conversando, e eu achava que ele sofria de cólicas. Gente, ele não sofria de cólicas. Ele vivia numa baita privação de sono, com um ambiente tão doido, que não tinha como aquilo funcionar. Eu costumo dizer que nós, mães, temos assim um sexto sentido. A gente tem uma sensação daquilo que a gente precisa fazer, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai muito no que as pessoas falam pra gente. Outro dia, uma mãe chegou aqui pra mim numa caixinha e perguntou assim, Ana, para uma mãe de primeira viagem, se você pudesse dar um único conselho, qual você daria? E eu peguei e falei assim pra ela, não escute os palpites. Porque no fundo, a gente sabe que o melhor ambiente pro bebê dormir é um ambiente calmo, é um ambiente tranquilo, é um ambiente favorável ao sono. Só que aí as pessoas falam assim pra gente, mas seu filho tem que dormir em qualquer lugar, seu filho tem que dormir de qualquer jeito, seu filho tem que dormir no barulho, seu filho tem que dormir no shopping. Só que aí você vai pro shopping, você vai pro barulho, você vai pra festa e quando você chega em casa à noite é um caos. Quem faz tudo isso e chega à noite e fala, meu Deus, por que eu saí de casa? Só que, Ana, então você quer falar pra mim que pra eu ter bons hábitos de sono, eu vou virar refém de uma rotina? Que eu nunca mais vou sair de casa? Mãe, não é isso. Eu estava agora, esse final de semana, na casa da minha mãe, com os meus 2 filhos, Arthur de 2 anos e 9 meses e a Marina de 1 aninho. E o que aconteceu lá na casa da minha mãe? Nós passeamos com os primos, nós fomos no clube, nós fomos na padaria, nós fomos almoçar fora, nós fomos no parquinho, nós fomos no shopping, nós fomos na pizzaria, nós fizemos, gente, tudo e mais um pouco. E qual foi a resposta dos meus filhos a isso? Será que tiveram múltiplos despertares? Será que a rotina foi por água abaixo? Não. Por quê? Porque eu fiz o que precisava ser feito. Primeiramente, os meus filhos já carregavam consigo bons hábitos de sono. Eles já estavam descansados. Agora, sair da rotina com um bebê exausto, como é que a gente espera que esse bebê aguente? Aguente qualquer coisa estando exaustos. Agora, se o seu bebê já tem uma rotina eficiente, se o seu bebê já tem bons hábitos de sono,
Ele pode e deve sair da rotina. Ele pode e deve participar do convívio familiar. Ele pode e deve passear os finais de semana, sair com você, ir no supermercado, ter uma vida normal. Porque a rotina, mãe, ela não é uma prisão. Pelo contrário, a rotina ela é uma carta, ela é a sua carta de alforria. A rotina é o que vai te permitir tanto, porque um bebê descansado, ele permite a você, mãe, tanto. Por isso que pra mim, eu não tinha bons hábitos de sono. Antes do meu filho estar descansado, eu estava sempre mudando uma rotina ineficiente, eu estava sempre saindo de casa e saindo de casa nos momentos inconvenientes, nos momentos que ele estava exausto. Eu não conseguia fazer ele dormir dentro de casa, como isso não acontecia bem, de uma forma tranquila, leve, eu colocava ele dentro do carro e falava, não, agora eu vou fazer ele dormir. E ele dormia por 15, por 20 minutos, eu perdia aquela soneca. Chegava nos lugares, ele ficava exausto, irritado, chorando, ele não aproveitava, eu não aproveitava. Quem aí já teve essa sensação? Que saiu de casa para ver se o bebê fazia uma soneca, porque dentro de casa estava difícil demais, e quando você saiu de casa, chegou no shopping, chegou na casa de um familiar, foi para um restaurante, você falou, meu Deus do céu, eu não vou conseguir aproveitar nada, porque o meu bebê tá exausto, e ele não para de chorar. Era isso que acontecia comigo. Eu ficava, gente, tão frustrada porque ele não fazia soneca de dia, e à noite, era assim, era caos. Eu sentava para jantar, parecia que ele adivinhava que eu tava comendo. Já começavam os despertares ali 1 hora, 40 minutos depois que eu colocava ele para dormir e ficava eu e o meu marido o jantar inteiro revezando. Eu jantava, corria lá, segurava ele, segurava o Arthur, meu esposo ia, jantava, corria lá, segurava ele. E quando eu estava lá dentro do quarto, gente, eu senti uma raiva tão grande do meu marido estar na frente da televisão, enquanto eu estava ali embalando o Arthur. Acontece que ele mamava dia e noite. O que meu marido podia fazer? Quando ele entrava dentro do quarto, era um choro sem fim. Ele urrava, ele não chorava. Parecia que você estava batendo nele, de tanto que ele ficava nervoso. E eu ficava irritada porque meu marido não acalmava ele, mas ao mesmo tempo eu também ficava irritada, porque era só eu, e aquilo me deixava no meu limite. Arthur estava próximo de completar 1 ano de vida, e ele ainda não comia nada, nada. Vocês têm noção, gente, o que é um bebê comer 1/4 de um morango? E vocês fazem ideia por que isso acontecia? Aí, quando eu falei assim, isso aqui precisa mudar, isso aqui não tá dando certo, eu comecei a estudar sobre o sono. E aí, eu vi que eu precisava ajustar o ambiente. Então lá, eu via sobre o sono, e aí falava assim, olha, o ambiente tem que ser escuro, blackout. E eu pensava, mas eu tenho blackout na cortina. Mas aí, quando dava 5, 6 horas da manhã, entrava luz pelas laterais do blackout. A luz do ar-condicionado a luzinha do ar-condicionado estava ligada, a luzinha do umidificador estava ligada. Eu ia amamentar, eu pegava no celular, porque ele mamava a noite toda. Eu não dormia mesmo, o celular era o meu melhor amigo. E aí a noite toda era o meu filho sendo exposto à luminosidade. Alguém já ouviu falar que para o bebê dormir ele precisa de melatonina? Para você dormir, mãe, você também precisa de melatonina? Sabe como é produzida a melatonina? Escuridão total. E o que é escuridão total? É luz do abajur ligada? É luz da porta do corredor do quarto aberta? É luz do banheiro ligada? É luzinha da babá eletrônica ligada? É luz do ar-condicionado ligada? Então, mãe, não negligencie coisas básicas. Quando eu falo pra vocês que o ambiente é 100% blackout, é 100% blackout. Não faça como eu. Não negligencie algo que pode fazer muita diferença no sono do seu bebê. Bons hábitos de sono vai além de dormir cedo. Vai além do bebê fazer soneca. Eu preciso cuidar da qualidade do sono. Se o meu bebê passa a noite toda mamando, se ele passa todas as sonecas mamando do início ao fim, ele não tem um sono que aprofunda. Ele não tem um sono que repara, um sono que descansa. Consequentemente, ele vai arrastar cansaço, ele vai acumular cansaço. Chegar no final do dia, qual que é o resultado disso? Bebê chorando, bebê em efeito vulcânico. Tudo isso faz parte de ter bons hábitos de sono. Eu tenho que cuidar de um contexto geral. E isso eu não fazia. Era difícil fazer a soneca, eu colocava o Arthur dentro do carro, ia bater lá no trabalho do meu marido. Porque lá meu marido trabalha com meu sogro e com a minha sogra, vovó tentava fazer dormir no colo, meu sogro tentava fazer dormir no colo, eu tentava fazer ele dormir no carrinho, eu tentava fazer ele dormir na cadeirinha do carro, e isso não acontecia. Isso não eram bons hábitos de sono. Gente, sabe o que é bons hábitos de sono? É eu priorizar pelo menos uma soneca dentro de casa.
Pelo menos uma. Idealmente a primeira soneca do dia. Sabe por quê? Seu bebê vai estar descansado pro próximo período acordado. E se a próxima soneca não for tão boa, eu tenho a próxima para tentar se meu bebê faz mais de 3 sonecas. Mas se eu já começo o dia enfiando o pé na jaca, se eu já começo o dia errando na primeira soneca, como que vai ser o resto do meu dia? Rotina não é prisão. Ter bons hábitos de sono não é prisão, mas é equilíbrio. A nossa vida é feita de equilíbrios. Quando você sai cedo de casa para resolver aquele tantão de pepino, para resolver aquele tanto de coisa, você sai, você vai na farmácia, você vai no supermercado, passa, vai no médico, aí você passa na casa da sua mãe ou da sua sogra, vai resolver alguma coisa, vai numa loja, troca alguma coisa. Como é que você chega no final do dia? Cansada. Suas pernas estão doendo, seus pés estão latejando. Às vezes sua cabeça tá doendo porque você não bebeu água suficiente, você não comeu na hora certa. Como que você fica no final do dia se você sai cedo e volta só de noite? Com certeza você fica exausta. Agora pensa aqui comigo, como que o seu bebê, mãe, que é bem pequenininho, que a sua capacidade neurológica é, desse tamanhozinho, vai aguentar tanto estímulo, tanto estresse, vai aguentar passar tanto tempo fora de casa? Faz sentido pra você? Então, quando eu falo que a gente tem que fazer escolhas e ter uma rotina com equilíbrio, não é que você jamais vai poder sair de casa, mas a gente tem que ponderar. Olha, se é muito pra mim, é demais pro meu bebê. Se eu aguento bem, pode ser um pouco demais pro meu bebê. E se eu fico, de boa, relaxada, não deu trabalho, não fiquei estressada, não fiquei cansada, quer dizer que vai ser bom o suficiente pro seu bebê. Então, gente, vamos equilibrar os potinhos. Vamos equilibrar os momentos do dia. E isso faz parte de ter bons hábitos de sono. Gente, tem noção que é você pegar, colocar um bebê dentro do carro, rodar 190 quilômetros para ele fazer uma soneca de 20 minutos? Pois eu já fiz isso. Será que eu tava com os meus miolos funcionando? Será que o meu tico e o meu teco tava no lugar? Claro que não tava. Quando eu falo de bebê dormindo bem, que ele precisa de ter uma mãe bem, as pessoas viram e falam assim, mas você, agora que você é mãe, problema é seu, você não vai dormir mais, é assim mesmo, mas você escolheu ser mãe, por que você tá reclamando? As pessoas esquecem que para você ser uma boa mãe, para você dar o melhor pro seu bebê, você precisa primeiramente estar bem. Como que alguém que não tá bem vai ser boa para alguém? E mãe, se você tá se sentindo assim, tá tudo bem. Você não é a única. Eu sei que às vezes você pode se sentir culpada. Eu sei que às vezes você fica pensando assim, eu desejei tanto meu filho. Nossa, eu desejei tanto essa maternidade, eu sonhei tanto, eu me preparei tanto. E parece que as coisas não estão saindo como eu imaginava. Mas mãe, você não tá sozinha. Eu quero te falar que 80% dos bebês dormem mal. Mas sabe por que eles dormem mal? Porque as mães não tiram esse tempo que você tá tirando hoje pra estar aqui comigo. Pra entender o que pode estar acontecendo com o seu bebê. Você já entendeu que o caminho que você tá trilhando não tá funcionando. E que você precisa mudar. E se você quer mudar, o primeiro passo você já deu. Você tá aqui. Você tá aqui estudando sobre o sono. Você tá aqui pra entender o que são bons hábitos de sono. Você tá aqui porque você já entendeu que da forma que tá, isso não vai se sustentar por muito tempo. E você também vai sair daqui já sabendo que não é dirigindo 190 quilômetros pro seu bebê fazer uma soneca que ele vai dormir bem. Para ele dormir bem, precisa de um contexto. E você vai aprender o quê? Observar o seu bebê. Essa é a tarefa de casa que eu vou deixar hoje para vocês. Observar o seu bebê. Passar a conhecer o seu bebê. Quando você começar a ter essa percepção, com toda certeza, mãe, você vai começar a acertar, colocá-lo para dormir nos momentos apropriados. Você vai começar a cuidar do dia dele. Seu bebê começa a demonstrar sinal de sono, você leva ele para soneca. Você vai entrar dentro do ambiente, você vai sentar no cadeirão, na cadeira lá de amamentação, e você vai olhar assim, será que tem alguma coisa aqui que distrai o meu bebê? Será que tem alguma coisa aqui que impede meu bebê de dormir? Você vai cuidar da amamentação, mãe. Será que o seu bebê está comendo ou se alimentando ali do leite, está mamando o suficiente? Será que essa mamada está efetiva? Porque uma mãe hoje me perguntou bem assim, Ana, o que é sucção não nutritiva? Nem todas as mães sabem a diferença de sucção nutritiva e sucção não nutritiva. Sucção nutritiva é aquela em que o bebê extrai, ordenha todo o leite da mama, ele mama a mamadeira, consome ali, todo o líquido ali da mamadeira, então ele está se nutrindo. E sucção não nutritiva, que é o que a grande maioria dos bebês fazem,
todo o período da amamentação, principalmente, é aquela sucção superficial, onde o bebê começa a tremer a linguinha, aquela sucção em que você percebe que o bebê não está extraindo tanto leite da mama. Geralmente é uma pega ruim que machuca o seio da mãe. O bebê acaba adormecendo nessa mamada e não extrai ali todo o leite, porque ele começa a mamar e dorme. Se isso está acontecendo na sua casa, você também vai sair daqui hoje aprendendo que para ter bons hábitos de sono, seu bebê precisa se alimentar bem. Bebê com a barriguinha cheia, dorme bem. E como que eu vou garantir essa mamada efetiva? Eu preciso cuidar do tanto que o bebê mama, se ele tá mamando bem. Se o seu bebê, todas as vezes que mama, adormece no peito, sinal de alerta. Tem algo errado aí. Será que não precisa mudar o ambiente da mamada? Será que não precisa mudar o horário dessa mamada? Vamos garantir mamadas efetivas? Não faça como eu. Arthur mamava dia e noite. Será que ele fazia mamadas efetivas ou ele fazia lanchinhos no meu peito? E aí, o que vocês acham? Será que um bebê que tem um estômago desse tamanhozinho tem espaço para mamar dia e noite? 24 horas por dia? Vamos parar para pensar sobre isso? Vocês lembram que o bebê, eu falo muito sobre isso. Para vocês que estão chegando agora, mães, eu falo quase todos os dias nas respostas que eu dou para vocês. Ana, mas meu bebê chora mesmo depois de mamar. Meu bebê mamando, chorando, mamando, regurgitando muito. O que eu faço? Mãe, será que o seu bebê chora só de fome? Claro que não. Pense em você como adulto. Quais são as suas necessidades do dia a dia? Mãe, você sente dor de barriga? Sente. Sua cabeça dói? Dói. Você sente sede? Sente. Em dias muito quentes, você tá com calor? Sim. Em dias frios, você tá com frio? Tá com frio. Tem dia que você só tá mais enjoada? Que você não dormiu bem? Bebê chora só de fome? Então, mãe, não precisa colocar o bebê no peito toda vez que ele chora. A gente não tá aqui pra calar o bebê. Não é disso que o bebê precisa. Ele precisa das suas necessidades atendidas. E se todas as vezes que seu bebê chorar, você calar ele no peito, corre e coloca ele no peito, você vai estar interpretando o choro dele? Você vai estar dando a oportunidade de atender ali a necessidade do seu bebê? Era isso que eu fazia com meu filho Arthur. Eu criei um bebê que ele tinha 0 ou menos 5 de paciência, ele não tolerava sentar no carrinho, ele não tolerava o tapetinho, ele não tolerava nada, porque ele resmungava, eu corria e colocava ele no peito. Mas Ana, então você tá aqui falando que eu tenho que deixar meu bebê chorando? Você tá aqui falando que eu não tenho que atender o meu bebê? Gente, pelo amor de Deus, não tô falando nada disso. Nós temos que atender os nossos filhos e estar ali presente 100% para eles. Só que você também precisa dar a oportunidade do seu bebê se autorregular, se autoconhecer, treinar uma nova habilidade. Tudo isso gera frustração, tudo isso gera resmungo. E você tá aqui, mãe, sabe pra quê? Pra apoiar o seu bebê, pegar ele no colo, falar o tanto que você ama ele. Mas você precisa aprender a interpretar o que o seu bebê tá te falando. Se o seu bebê chora, é porque ele tá conversando com você. Então, não cale isso. Escute o que o seu bebê tá falando. Só assim o seu bebê vai aprender a ter bons hábitos de sono. Só assim o seu bebê vai aprender a ter bons hábitos de modo geral. Só assim o seu bebê vai passar a dormir bem. Você precisa aprender a conhecer o seu bebê. Gente, aqui nesse feed tá lotado de conteúdo para você, mãe. Para você explorar, para você entender o que são bons hábitos de sono. Para você entender quando o seu bebê tá falando com você e por que ele chora. E se ficou alguma dúvida, pode me mandar um direct que eu farei questão de responder vocês.